Olá, queridos, que a graça, que a paz de Cristo venha estar sobre nossas vidas. Hoje, quarta-feira, vamos falar com Deus, porque Ele é bom, as misericórdias dEle é grande e Ele sempre está conosco. Falamos com Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, elevemos a Ti os nossos pensamentos, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. E clamamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias, ela é tão grande, ela dura de geração em geração. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dar o privilégio e nos conceder, meu Deus, de nós estarmos na Tua presença. De nós estarmos com os nossos corações, com as nossas vidas, Senhor, com os nossos pensamentos ligados diante de Ti. Obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de nós estarmos na Tua presença. A minha alma Te louva, a minha alma Te glorifica, porque Tu és bom. E o Senhor faz coisas lindas e coisas grandes. Ah, Senhor, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão maravilhoso. E nós Te bendizemos por isso. Obrigada, Senhor, por cada livramento. Obrigada pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigada, porque só o Senhor é bom, só o Senhor é grande, só o Senhor é eterno. E nós Te bendizemos e nós Te adoramos. Senhor, quantas pessoas, Deus, que estão passando por momentos de dificuldades, de lutas, de provações, têm enfrentado enfermidades, Deus, mas o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem livrado. E se não for ao Senhor livrar e pelejar, o inimigo da nossa alma já nos teria engolido, já nos teria estraçalhado, mas o Senhor, com a Tua graça e o Teu poder, tem nos alcançado e tem nos ajudado. Jesus, obrigada por tudo que o Senhor nos tem feito. Obrigada pelas Tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom e eterno, é a Tua bondade de geração em geração. Pai, eu quero Te pedir, envia os Teus anjos nos hospitais, onde pessoas estão precisando, Senhor, do toque das Tuas mãos, pessoas que estão precisando, Senhor, de algo da parte do Senhor. Espírito Santo, peleja ali. Sê, Senhor, ó Pai, com os Teus filhos, com cada um, Senhor, que está no hospital. Senhor, sê com o Teu filho ali, Senhor, que a Tua graça venha estar. E que haja uma boa recuperação, meu Deus. Senhor, quando o Senhor quer agir, Deus, coisas lindas e maravilhosas acontecem. E nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, pela Tua misericórdia, age de forma tremenda, linda e maravilhosa. Visita também aqueles que estão passando, Senhor, pelo processo, meu Pai, do tratamento, Senhor, contra o câncer, Deus. Senhor, fortaleça a imunidade de cada um, meu Deus. Espírito Santo, que a Tua graça, o Teu poder, que o Senhor venha, meu Senhor, trabalhar, Espírito Santo, agindo em cada coração, em cada situação, tocando nos órgãos, meu Deus. Senhor, eu sei que a última palavra, ela provém do Senhor. E nós Te pedimos, querido Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha tocar em cada coração, para que o Senhor venha tocar em cada vida. Senhor, fortalecendo, Pai, quantas pessoas têm sofrido com os efeitos colaterais. Senhor, tem de misericórdia, ajuda, Senhor. Se o Senhor quiser curar, meu Deus, o Senhor pode, Senhor. E nós Te pedimos para que o Senhor, Deus, se estiver no Teu propósito, cura, Senhor. Estende as Tuas mãos. Cura também a alma. Fortaleça cada um. Que cada um possa buscar ao Senhor. Que possa caminhar contigo. Possa estar na Tua presença, Deus. O Senhor é um Deus que faz coisas lindas e maravilhosas. Deus,
Eu te apresento ali no Brasil, Senhor, aquele conflito que está tendo. Pessoas, famílias que estão chorando porque teve seus entes queridos mortos. Alguns outros, Pai, estão ali sofrendo, Senhor. Oh, Jesus, tem de misericórdia. Liberta, Senhor, ó Pai, aquelas vidas, aqueles traficantes, Senhor, liberta, Deus. Jesus, transforma aquela vida. O Senhor é um Deus que transforma pessoas. Deus, consola o coração daquela mãe, daquela esposa, daquele Senhor, daquela vida, Senhor, que, Pai, que perdeu seu ente querido, daquela criança que perdeu seu pai. Oh, Jesus, estenda as tuas mãos. Senhor, tem de misericórdia, Senhor, nesses conflitos de guerra. Quantas pessoas têm perdido seus entes queridos? Oh, Deus, o Senhor é um Deus quem vê todas as coisas. E nós te pedimos, Espírito Santo, estende as tuas mãos e socorre. Pai, nós não temos a noção de como a maldade, Senhor, ó Pai amado, a maldade que a pessoa sendo usada pelo inimigo tem feito com tantas coisas neste mundo. Quantas crueldades, Senhor. Tantas pessoas, meu Deus, que estão sendo vítimas do tráfico. Oh Deus, tem de misericórdia. Socorre estas vidas, Deus. Pessoas que estão clamando a Ti, Deus, pedindo socorro. Espírito Santo, Tu és o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que muda a situação. E nós Te pedimos, Deus, liberta, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor, tem de misericórdia, Senhor, porque nós vemos, Pai, a igreja do Senhor sendo perseguido, Pai, ali na Nigéria, na Índia, Senhor. Coreia do Norte, Espírito Santo. Nesses países muçulmanos, meu Deus, são tantos países, meu Deus, que o Teu Evangelho, que os Teus filhos têm, Senhor, na China, Senhor. Quantos pastores estão presos? Jesus, tem de misericórdia. Guarde a cada um, meu Deus. Os reveste com o Teu poder, aqueles que estão presos, mas para que eles não neguem o Teu nome. Espírito Santo, por favor, nós precisamos do Senhor. Eles precisam do Senhor, meu Deus. Ajuda eles a ser fiéis a Ti. Senhor, aqueles que estão em liberdade, Senhor, e que estão em cavernas, em coisas, em alguns lugares, meu Deus, e estão para anunciar a Tua palavra, estão ali, meu Deus. Ajuda eles, esconde no Teu esconderijo e usa em Tuas mãos. Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, em favor dos adolescentes, dos jovens, daqueles que estão conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a conseguirmos, meu Pai, a cada um de nós, a ganharmos mais eles para Ti, a influenciá-los a estar na Tua presença. E que através de nós e através deles, outros adolescentes, outras crianças, outros jovens possam ser alcançados e transformados. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a tirarmos, meu Deus, muitos projetos que às vezes estão no papel e que nós possamos, meu Pai, nos dedicar a Ti a cada dia mais. Usa, Espírito Santo, a cada um que está disposto a fazer a Tua obra pelo Teu poder. Usa, Espírito Santo, usa, Deus. Usa a vida da Tua filha nesta noite para trazer uma palavra aos nossos corações. O Senhor é um Deus, meu Pai, quem vai aperfeiçoando, quem vai trabalhando, e nós Te pedimos, Senhor,
Levanta, Senhor, com poder e com autoridade, com a graça dos céus. Senhor, usa pessoas, meu Deus, para levar o teu evangelho, meu Deus, para levar a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus, pela tua misericórdia, derrame a unção do teu alto céus. Quebra as correntes, quebra as algemas, quebra laços do inimigo. No poder do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda maldição, nós repreendemos no poder do nome de Jesus Cristo tudo aquilo que não provém da tua presença, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda maldição lançada. No poder do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos. No poder do nome de Jesus Cristo, nós desfazemos todo plano maléfico. É no nome de Jesus Cristo. Jesus, no teu nome há poder, no teu nome há vitória, no teu nome, Jesus. O Senhor é um Deus transformador, o Senhor é um Deus quem age de forma gloriosa. Vai curando, Deus, pela tua misericórdia, por favor. Cura pessoas, cura feridas na alma, Deus. Senhor, fortalece o emocional dos teus filhos, meu Deus. Nos fortalece, meu Deus. Ajuda-nos a administrarmos o nosso sentimental. Nos ajuda, Senhor. O nosso emocional, a nossa vida espiritual. Espírito de Deus, nós precisamos do Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer e nós não conseguiremos fazer nada. Mas a tua graça, ela é imensa. O teu amor é tão lindo, é tão maravilhoso. E a minha alma te bendiz. A minha alma te glorifica e te exalta, Senhor. Deus bendito. Senhor, cuida, Senhor, de cada um de nós. Que cada, Senhor, projeto que teus filhos têm colocado diante do Senhor, o Senhor possa abrir caminhos e que possa, Senhor, ser endireitados. Senhor, ó Pai, que a paz do teu Espírito Santo reina no coração dos teus filhos sobre o que fazer e quando fazer. Recompense a cada um, Senhor, que está, Senhor, em oração, a cada um que tem lutado, a cada um que tem, Senhor, se colocado na brecha e clamado. Oh Deus, por favor, recompense com graça e com poder. Espírito Santo de Deus, Tu és bendito, Senhor. Receba a nossa oração. Aquilo que nós colocamos diante do Senhor, aquilo que em palavras muitas das vezes nós não podemos dizer. Mas Jesus, por favor, pela tua misericórdia, toca, Senhor, em cada um de nós. Senhor, ouve as nossas orações. Senhor, se possível for, Pai, responda aos teus filhos, responda a cada um de nós, Pai, realizando e, Senhor, meu Deus, fazendo, Senhor, atendendo as nossas petições. Eu sei que o tempo é do Senhor. Eu sei que o Senhor age quando o Senhor quer e da maneira que o Senhor quer. Mas, Senhor, nos ajuda. E que o nosso clamor possa subir até o teu trono de glória. Eu te glorifico, Espírito Santo, porque o Senhor tem feito coisas lindas e coisas maravilhosas. Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor é bom e porque eterna é a tua bondade. Fica conosco, Senhor, e venha falar conosco nesta noite. Venha nos encher com o teu Espírito Santo, nos fortalecendo no poder do nome de Jesus Cristo.
paz do Senhor a cada um que está conosco. Que a graça de Cristo venha estar conosco nesta noite. E que aquilo que você colocou diante do Senhor, que Deus venha responder a sua oração. Eu quero louvar a Deus com hino, chame por Ele. Se você souber, me ajude a louvar com esse hino. Se o brilho dos olhos se foi, se o sol do horizonte apagou, se todos os amigos partiram, somente a tristeza ficou. Se tudo que faz não dá certo, se está difícil prosperar, a vida parece um deserto imenso para atravessar. Chame um homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigo e ajudou Abraão a prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a tua fé é que Ele pode trabalhar. Então chame por Ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só Ele chamar. Então chame por Ele, coração entristecido volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só Ele chamar e glorificar, e glorificar, para Ele trabalhar. Chame um homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigo e ajudou Abraão a prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a tua fé é que Ele pode trabalhar. Então chame por Ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só Ele chamar. Então chame por Ele, coração entristecido volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só Ele chamar e glorificar, e glorificar, para Ele trabalhar, e glorificar, e glorificar, para Ele trabalhar. E às vezes nós estamos
Quando parece que o brilho dos nossos olhos se foi, parece que o sol do horizonte apagou e tudo parece que fica em neblina. Mas quando nós clamamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, Ele sempre tem a vitória. Vale lembrar que os discípulos, quando eles estavam atravessando o mar, e que Jesus estava com eles, mas Jesus deitou lá na proa do barco, ele deitou e ficou ali para descansar um pouco, porque ele estava cansado dos seus corre. E levanta-se a tempestade. E quando aquela tempestade ela se levantou, eles tentaram e eles acharam que o barco ia a pique, que ia afundar. Eles levantam e falam: Jesus, tu não te importas que nós estamos perecendo? Acorda, mestre. E Jesus, ele acordou e ele repreendeu o mar. Porque Jesus estava no barco. Às vezes nós temos Jesus no barco conosco e às vezes a tempestade ela vai vir. Mas nós temos que fazer como os discípulos. Chamar o Senhor, como diz o hino. Então chame por Ele, que mesmo que esteja morto, Ele faz ressuscitar. Se há pouco alimento, Ele faz multiplicar. Se o barco está no mar, perto de afundar, vamos chamar por Ele, porque Ele é poderoso para nos levantar, não nos deixar o nosso barco afundar. Eu sei que o Senhor, Ele prova a nossa fé em meio às tempestades. Ele olha e vê como é que está a nossa confiança nele. Nós precisamos continuar confiando. Quando percebemos que de nós mesmos, que nós não podemos, só devemos chamar por ele, porque ele é poderoso e ele é grandioso para nos responder e nos ajudar. Então nunca perca a sua fé. Por mais que ela seja pequena, por maior que seja... Esqueci o... Mas por mais que ela seja pequena e a sua luta seja grande, chame por Cristo. E Ele é poderoso para te ajudar, amém? Hoje nós vamos ter a palavra ministrada, eu vou chamar aqui a nossa irmã Salome, ela vai fazer aqui no coração dela, vai falar aos nossos corações. O Senhor, Ele é bom, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele faz coisas lindas e maravilhosas. E que o Senhor venha falar em sua vida, que o Senhor venha falar no seu coração nesta noite. Que você possa estar com a sua vida, que você possa estar com o seu coração ligado para ouvir a voz do Senhor. Deixa eu tentar chamar de novo. Porque o Senhor, Ele nos capacita, irmãos. O Senhor, Ele nos fortalece quando nós ouvimos a palavra do Senhor. É por isso que Jesus, não foi Jesus, foi em Atos. Foi em Atos. Romanos? No Novo Testamento, pronto. Ele diz assim, olha, como ouvirão... Jesus disse isso também. Como ouvirão se não há quem pregue? Agora me bateu a dúvida se foi Jesus, porque Jesus ele fala algo parecido também, o povo que andava em trevas, viu a luz. Não, mas foi um dos apóstolos que diz que como é que se diz? Como crerão se não há quem pregue? Conformosos são os pés que anunciam a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela também diz, aí foi Jesus que disse que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, quando nós lemos, ouvimos a palavra do Senhor, algo lindo e maravilhoso acontece da parte de Deus. Glória a Deus. Não sei se vocês não estão conseguindo adicionar, ou se... Aí aparece os comentários para a senhora, mãe, que é feito? Aparece? Eu não sei se... Posso dar uma olhada, por favor? Eu não sei se... Você não está conseguindo, se a Saime não está conseguindo entrar, ou se ela não está... Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, Saime, se caso você estiver me escutando, aí, estiver preparada,
me chama, que aí eu atendo você, eu aceito você aqui. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom. Agora há pouco nós fizemos um teste e deu certo. E agora só estava na imagem aqui como se fosse entrando, né? Mas o Senhor, Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Ele é um Deus que Ele sempre está conosco. Ele sempre nos ajuda. E faz obras gloriosas em nossas vidas. Vamos cantar, vamos louvar a Deus com outro hino da harpa. Enquanto isso, vou tentar mais um pouco. E nós vamos engrandecer ao nome santo do Senhor. Paz do Senhor a todos que estão conosco. Agora deu uma atualizada, consegui ver que Diácono Seja está conosco. Seja que as bênçãos do Senhor estejam contigo aí. Que o Senhor venha continuar falando em seu coração e abençoando a sua vida. Nós vamos cantar no nome santo. E daqui a pouco vamos ver se nós conseguimos. Só um minutinho. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ok, consegui. Bom, então, eu ia louvar, mas vamos... Oxi, deu um pequeno problema aqui, eu não sei porquê. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não tá aparecendo o Katsu aqui para mim para... Vamos ver se eu consigo chamar por aqui. Não está dando. Mas de qualquer forma, vamos cantar o Irmãos Amados. Ok, deixa eu ver. Ok, consegui agora. Vamos ver se vamos. Irmãos amados. Deu certo? Glória a Deus, deu certo. Nós ia cantar aqui. Poxa, caiu de novo. Nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Agora deu certo. Olá, Pai Senhor, que a graça de Cristo Senhor. esteja contigo. Tudo bem com você? Tudo e com você? Que graças a Deus, estamos Que na bom, paz. graças Foi um a pouco Deus deu difícil, certo. não estava querendo dar certo, mas... Sim, não estava aparecendo o botão para mim entrar na live. Eu chamei, mãe, me ajuda aqui. Mas graças a Deus Acontece, deu mas certo. graças a Deus está dando certo. E Sayumi, a palavra é contigo, que o Espírito Santo venha usar a sua vida, que tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, eu tenho certeza que o Senhor já falou contigo, e aquilo que o Espírito Santo já colocou no teu coração, você possa transmitir, que você possa ser um canal de bênção para cada um que está assistindo essa live nesse momento e que posteriormente vai estar assistindo também, tá bom? Que Deus use a sua vida. Vou parar aqui, travar aqui o meu microfone para não dar microfonia eco, mas estamos aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Tá bom. Olá a todos. Hoje eu irei compartilhar da palavra de Deus junto com vocês. E eu gostaria de começar lendo no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Até aqui. É uma palavra curta, mas que fala sobre algo muito importante, que é sobre nós confiarmos em Deus. A princípio, isso parece algo simples, né? Confiar em Deus. Mas, às vezes, sem nós percebermos, nós acabamos colocando a nossa confiança em outras coisas. Mas, então, o que são essas outras coisas? Então, aqui junto com os irmãos, eu gostaria de falar sobre a história do rei Ezequias, que se encontra no livro de Isaías. O rei Ezequias, na época que ele governava Jerusalém, havia outro rei, o rei da Assíria, chamado Senaqueribe. E ele enviou seu comandante do exército para ameaçar o rei Ezequias, para exigir que o rei Ezequias se entregasse. Pois o rei Senaqueribe ele estava conquistando várias cidades de Judá e ele decidiu conquistar a cidade de Jerusalém também. Então, o comandante-chefe ele chegou ao rei Ezequias
E ele diz assim, eu irei ler agora em Isaías, capítulo 36, versículo 4 em diante, que diz assim: O comandante-chefe lhe disse: Digam a Ezequias que isto é o que diz o grande rei, o rei da Assíria. Quem vai ajudar você? Em quem você confia? Eu digo para você não confiar na estratégia ou na força militar, porque são inúteis. Elas não são nada mais, não são nada, mas só palavras vãs. Então, em quem você confia para se revoltar contra mim? Olhe para, perdão, olhe você agora está confiando nessa vara lascada que é o Egito? Se você se apoiar nela, ferirá e perfurará sua mão. Isso é o que acontece com quem confia no rei do Egito, Faraó. Faz com que todos se apoiem nele. Talvez você diga: confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas foi Ezequias que destruiu seus altares e lugares altos, e que disse a Judá e a Jerusalém: só devem adorar no altar de Jerusalém. Agora faça um tratado com meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar cavaleiro suficiente para montá-lo. Como você pode rejeitar minha oferta, mesmo que como capitão eu seja um dos servos menos importantes do meu senhor? Prefere ficar confiando no rei do Egito para que lhe dê carros de combate e cavalos? Agora eu irei pular um pouco para ler a partir do versículo 13, que diz assim: Depois ele ficou de pé e gritou forte em hebraico, o idioma de Judá. Ouçam o que diz o rei da Assíria. Isto é o que ele diz: Não se deixe enganar por Ezequias, porque ele não poderá salvá-los. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: Certamente o Senhor nos livrará. Ele não deixará que essa cidade caia nas mãos da Síria. Não preste atenção a Ezequias, porque isto é o que diz o rei da Síria. Façam as pazes comigo e rende-se. Assim, permitirei que cada um de vocês coma da sua própria videira e da sua própria figueira, e beba água do seu próprio poço. Ficarão assim até que eu venha e os leve para um país como o de vocês, um país de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Tenham cuidado, não se deixem convencer por Ezequias quando ele falar: O Senhor nos salvará. Por acaso os outros deuses dos outros povos foram capazes de salvá-los do poder do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpédio? Onde estão os deuses de Sevarvim? Algum desses deuses conseguiu livrar a cidade de Samaria de cair nas minhas mãos? Qual Deus conseguiu impedir que essas nações caiam nas minhas mãos? Como, pois, poderá o Senhor salvar Jerusalém de mim? Até aqui. E nesses versículos que eu li, nós podemos ver 3 coisas. A primeira, no verso 5, onde o comandante diz: Vocês vão confiar na sua força militar, na sua própria estratégia? E isso eu vejo como confiar em mim mesmo, em como confiar em minhas forças. A segunda coisa é o que está escrito no verso 6, onde o comandante diz: Vocês irão confiar no rei do Egito, Faraó? E isso eu vejo como confiar em outras pessoas. E em terceiro lugar, o que eu vejo aqui por essa passagem é confiar em bens materiais. Na nossa vida acontece muitas coisas, coisas boas que nos deixam felizes, alegres, sorridentes, e coisas que podem nos deixar preocupados, com raiva, estressados ou tristes ou até mesmo ansiosos. E para nós diminuirmos esses sentimentos, muitas vezes sem nós percebermos, nós acabamos colocando ou procurando algo para diminuir isso. E às vezes a gente coloca a nossa segurança, a nossa confiança na nossa própria força, como no nosso próprio entendimento, ou em outras pessoas, como família, amigos, conhecidos, parentes, ou em nossos bens materiais, como a nossa casa, o nosso dinheiro ou os nossos bens preciosos. E Deus nos fala que nós não devemos colocar a nossa confiança em outras coisas, mas somente nele. Outro dia eu ouvi uma notícia que me deixou um pouco aflita, meio assustada, e sem eu perceber, eu comecei para diminuir esse sentimento, eu comecei a colocar minha confiança em outras coisas. E à noite, quando eu fui orar, o Espírito Santo me lembrou isso, e eu comecei a pedir perdão a Deus, e eu falei: Deus,
me ajude a eu colocar a minha confiança em Ti, a confiar somente em Ti. Porque as coisas aqui na Terra, elas passam. As coisas aqui na Terra, uma hora elas somem. Mas Deus, Ele sempre está conosco e Ele sempre nos ajuda nos momentos que a gente precisa. Assim como foi aqui em Ezequias, onde ele confiou em Deus, onde todo o povo colocou a confiança deles em Deus. Mas também há momentos que os problemas e as dificuldades vão colocar à prova a nossa confiança em Deus. Assim como o general falou no versículo 7, que ele tenta dizer: a gente derrotou as outras nações, eles tinham os deuses deles, ele tinha confiança no Deus deles, mas a gente destruiu, a gente derrubou, a gente queimou todos os deuses deles. Então, o que faz bem pensar que vocês vão conseguir ser salvos pelo seu Deus? E acontece isso com a nossa confiança em Deus ser confrontada. Mas o povo de Jerusalém e o rei Ezequias, ele não deixou que a confiança deles, que eles tinham em Deus, fosse abalada pelo que o rei da Síria falou. Eles sempre mantiveram firme. O rei Ezequias, em todos os momentos, ele ia ao templo, ele apresentava a situação a Deus, ele orava e ele confiava a Deus. E por eles ter confiado em Deus, Deus os protegeu. Deus não permitiu que o rei Senaqueribe pisasse um pé naquela cidade e todos eles foram salvos. E assim como eles, tem muitos outros personagens na Bíblia que também, por confiar em Deus, Deus os protegeu. Por exemplo, o rei Davi, que eu irei ler também junto com os irmãos, que se encontra em Salmos, versos 56, perdão, Salmos, número 56, do verso 1 ao 4. Salmos de número 56, do verso 1 ao 4, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por meus inimigos que sempre me perseguem. O dia inteiro eles me atacam e são muitos que lutam contra mim. Agora olha o que ele fala no verso 3. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Aqui nós podemos ver que Davi, o rei Davi, ele começa esse verso meio aflito, desesperado, pedindo: Deus, tenha misericórdia de mim, Deus, me ajude. Só que aí no verso 3 ele diz: eu irei confiar em ti. Eu não vou ter medo, eu vou confiar em ti, pois assim como ele falou, o que podem simples humanos fazer contra mim? O que podem simples pessoas fazer contra nós se temos um Deus que é todo poderoso, que nos salva e que cuida de nós? E o rei Davi é um grande exemplo de uma pessoa que confiou em Deus, pois em vários momentos da trajetória dele, ele foi atacado, ele foi perseguido, ele teve que fugir, ele teve que se esconder, mas ele sempre procurou colocar a confiança dele em Deus. E por ele ter confiado em Deus, Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus deu vitória para a vida dele. E outra passagem também, outra história muito interessante, é a história da rainha Esther. Pois Amã, ele convenceu o rei Xerxes a decretar um decreto onde falava para matar todos os judeus. Então Mardoqueu chega e fala sobre isso com Esther. Ele manda uma mensagem, um mensageiro para falar com a rainha Esther. E a princípio a rainha Esther ela ficou com medo, ela ficou preocupada, assim como nós ficamos muitas vezes com medo, preocupados, que é algo natural da nossa natureza. Então ela diz que ela não vai poder fazer algo, ela não vai poder ir até o rei, pois só pode ir na presença do rei quem for chamado. Se o rei chamar, você pode ir. Agora, se o rei não chamar, você se apresentar diante do rei, você será morto. E ela manda um mensageiro falar isso para Mardoqueu. Então Mardoqueu vai e fala para ela: não esqueça que você também é judia, mas que você talvez se tornou rainha para um momento como este. E a rainha Esther, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo que ela podia ser morta, ela decidiu confiar em Deus. Ela entregou isso nas mãos do Senhor, ela orou, ela jejuou e com confiança a Deus, ela foi e se apresentou diante do rei. E por ela ter confiado em Deus, Deus também teve misericórdia da vida dela. Deus estendeu as suas mãos sobre a vida dela. E quando ela se apresentou diante do rei, o rei estendeu seu cetro e ela pôde salvar a vida dela e a vida de muitas outras pessoas, de todo o povo judeu.
E assim como a rainha Esther, assim como o rei Ezequias, assim como o rei Davi e muitas outras pessoas da Bíblia tiveram confiança em Deus, eu creio que se nós também confiarmos, se nós entregarmos a nossa vida, se nós entregarmos tudo diante de Deus, eu creio que Ele vai nos proteger, Ele vai nos ajudar. Pois muitas vezes nós tentamos colocar a nossa confiança nos nossos bens materiais, na nossa família ou em nós mesmos. Mas Deus, assim como diz aqui em Provérbios, vamos confiar nele de todo o nosso coração e não só apoiar só no nosso entendimento, porque Deus, ele é todo poderoso. As coisas aqui na terra, elas passam, uma hora elas somem, algumas horas elas vão embora, mas Deus, ele é para sempre, ele sempre estará conosco. E teve um momento quando eu estava no Chugaku, que eu estava no terceiro ano do Chugaku, que eu ia entrar para o ensino médio. Aqui no Japão, nós precisamos fazer uma prova, tipo um vestibular para entrar no ensino médio. E aí tem duas chances. A primeira chance a gente chama como a primeira chamada, e aí a segunda chance como segunda chamada. E eu lembro que eu estudei muito, me esforcei muito para entrar na primeira chamada, e infelizmente eu não consegui passar. E isso me deixou muito chateada, muito frustrada, fez com que eu ficasse muito estressada, colocar muita pressão em cima de mim mesma. E isso prejudicou tanto o meu físico e prejudicou as pessoas que estavam ao meu redor, porque por eu estar muito estressada, eu estressava as outras pessoas. Eu me matava muito de estudar, eu me esforcei muito. Eu lembro que no dia que ia sair o resultado da prova, minha mãe, ela até faltando no serviço, ela me levou para tomar café fora, só que eu estava tão ansiosa, tão preocupada, que eu nem senti direito o que eu comi correndo, estava super ansiosa. E na hora que a gente ia ver o resultado, minha mãe queria filmar. Eu nem deixei ela filmar, porque eu tava com tanto medo, tanta preocupação. Mas no final, para a glória de Deus, eu consegui passar na prova, eu consegui entrar no Coco. Eu me formei esse ano no Coco, graças a Deus. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse confiado mais em Deus, mais colocado, deixado mais nas mãos dele, eu não tinha ficado tão ansiosa, tão estressada. Isso não tinha feito mal nem para o meu físico, nem para o meu emocional e nem para as pessoas que estavam ao meu redor. Hoje eu vejo que se eu tivesse colocado mais nas mãos deles, eu não tinha passado por tudo aquilo que eu passei. Então, é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos nos dias de hoje. Vamos confiar sempre em Deus. Eu sei que muitas das vezes é fácil a gente falar, vamos confiar em Deus. Mas na hora que vem a aprovação, na hora da gente praticar isso, muitas das vezes acaba sendo difícil, pois parece que é mais fácil a gente colocar a nossa confiança em outras coisas do que em Deus. Mas vamos confiar nele. E quando eu digo em confiar nele, eu não quero dizer que, não vamos, quando chegar a aprovação, quando chegar o problema, vamos ficar sentado e esperar que resolva sozinho, que alguém do céu desça e resolva para nós. Não. Vai ter momentos que nós seremos igual o rei Ezequias, que nós iremos orar, que nós iremos entregar a Deus e confiar nele, e por nós confiarmos, Deus vai operar um milagre. Tanto que o rei Ezequias, o exército dele não precisaram lutar, não precisaram fazer nada, apenas confiando em Deus, eles conseguiram passar por essa luta, por essa guerra. Mas terá momentos que nós seremos igual a rainha Esther, que nós iremos orar, jejuar, confiar em Deus, mas nós também teremos que dar um passo, nós teremos que ter uma atitude, né? Ter alguma ação. Então, que nós venhamos ter sempre confiança em Deus. É claro, confiar em nós, porque nós também é importante nós confiarmos em nós mesmos. Mas, em primeiro lugar, sempre confiar em Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu gostaria de orar aqui junto com os irmãos, fazer uma prévia oração. Senhor, meu Deus amado Pai, eu quero te agradecer por mais um dia que se passou. Obrigada por cada livramento que o Senhor nos deu no dia de hoje. Eu quero te agradecer por este momento. Obrigado por essa palavra de reflexão e por ter falado conosco mais uma vez. E, Senhor, eu te peço, nos ajude, Senhor, a cada dia a praticar do que a tua palavra diz. Hoje, Senhor, eu falei em confiar em Ti. Eu peço a Ti, Senhor, nos ajude a cada dia a confiar em Ti. Nos ajude, ó Deus, a não confiar somente em nossas próprias forças, ou em outras pessoas, ou nos nossos bens materiais,
mas que a gente venha sempre colocar a nossa confiança em Ti, pois o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor sabe do nosso futuro, o Senhor sabe do nosso amanhã, e eu creio que o Senhor, assim como o Senhor cuidou de outras pessoas, deu a vitória para as outras pessoas, por elas ter confiado em Ti e entregado tudo em Tuas mãos, eu creio que se nós também confiarmos em Ti e colocarmos tudo diante de Ti, o Senhor irá nos direcionar, o Senhor irá nos abençoar e nos capacitar cada dia. Assim eu oro e eu agradeço por tudo, ó Deus. Em Teu nome eu te agradeço. Amém. E obrigada, Noemi, por ter me chamado por pregar hoje. Foi uma palavra rápida, mas espero que venha ter sido edificante para a vida de cada um de vocês, que foi isso que o Senhor colocou em meu coração e que eu gostaria de falar para a igreja, que sempre confiar em Deus é algo muito importante. Terá momentos que só iremos confiar, orar, entregar na mão de Deus e Ele vai operar tudo, e terá outros momentos que nós vamos ter que confiar nele, mas também vamos ter que ter uma atitude, assim como está escrito em Provérbios, no capítulo 6. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho. Então, se a gente confiar nele, Deus automaticamente irá mostrar para nós o que nós devemos fazer e qual caminho nós devemos seguir. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima noite de sono e que o Senhor Jesus esteja conosco. Amém, Sayumi. Que Deus continue abençoando. E foi uma palavra do céu, foi uma palavra que é como diz lá nas cartas, no final, não estou lembrado muito bem aonde que Paulo falou, mas ele falou, olha, lance sobre o Senhor as vossas ansiedades, e Ele cuidará de vós. Isso é confiança no Senhor, é nós pegarmos aquilo que está conosco e falar, não, Senhor, está impossível, mas eu confio que o Senhor ainda vai cuidar de nós. Então, que o Senhor venha continuar nos abençoando, a nós confiarmos, a continuar confiando. Nós falhamos. Muitas das vezes nós queremos assumir. Eu mesmo tenho hora assim, tem hora que eu olho para mim e falo, meu Deus, não, deixa, Senhor, tu te entrega de novo, eu não quero tomar conta, não. Porque às vezes a gente entrega na mão de Deus, mas a gente quer tomar conta, nós quer pilotar o barco, e muitas das vezes é o Senhor que está pilotando, que tem que estar pilotando o nosso barco. E quando Cristo está na nossa frente, tudo vai bem. Mas que Deus venha abençoar a sua vida, Sayumi. Que Deus continue te usando cada dia mais. Que você mergulhe fundo na palavra do Senhor cada dia mais. Assim como Ezequiel, naquela visão, olha, ele mediu ali, ó, 100 côvados e entrou. E aí dava no pé. Ele entrou mais 100 côvados, dava no tornozelo, nas coxas. Ele entrou 100 côvados, deu na barriga. Entrou, tava dando no ombro. E aí ele chegou uma hora que ele entrou mais um pouco, que a Bíblia vai dizer que ele não conseguia mais andar, mas que ele nadava, porque e depois o Senhor o conduziu de volta. Então que você possa mergulhar cada dia mais na palavra do Senhor, na presença do Senhor, porque você vai chegar, como é que eu posso dizer, cada vez que você vai adentrando e mergulhando na palavra do Senhor, vai chegar um momento que você não vai mais conseguir andar por si próprio, mas que o Espírito Santo a cada dia mais vai conduzindo a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a cada um, queridos. Que o Senhor venha continuar falando ao seu coração e que o Senhor venha te ajudar e me ajudar a ter mais confiança no Senhor, a continuar confiando. Apesar da nossa fé ser pequena e às vezes a gente vacilar, mas que nós possamos estar firme com o Senhor. Muito obrigada, que Deus abençoe. Eu que agradeço. E a cada um que está conosco aí também, que o Senhor venha abençoar a sua vida e venha continuar trabalhando e falando em seu coração. Amém? Sua bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo, reine e permaneça em nossas vidas hoje e para sempre. Amém. Um forte abraço. Amém. E até quarta-feira que vem, se assim Deus Pai nos permitir. A paz do Senhor. Pai, sabe? Tchau.